Bom, boa noite a todos. Como vocês sabem, meu nome é Fábio Portela e hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente acaba menosprezando, tanto no meio acadêmico, né, na carreira acadêmica mais tradicional, né, quem fez um mestrado, um doutorado, depois se tornou professor universitário, quanto para quem está começando nessa trajetória e deseja ingressar no mestrado acadêmico, né, no mestrado em Direito. Networking é um conceito um pouco estranho para a maioria dos acadêmicos, mas eu tenho quase certeza que você já ouviu falar o quão importante é criar uma rede interativa com outros profissionais. Então, quando a gente fala em termos profissionais, muita gente, a maioria das pessoas não enxerga como um conceito estranho falar de networking. Mas na hora que a gente fala da questão acadêmica propriamente dita, as pessoas têm uma certa estranheza, né? Quando a gente fala em criar uma rede de networking, uma rede de contatos com outros pesquisadores, com outros professores, com outros alunos, em uma determinada área acadêmica. No caso, a gente está falando mais propriamente do direito. Mas a verdade é que, é muito difícil saber como começar, né? Eu costumo dizer que ninguém sabe direito como fazer amigos, né? Ninguém tem uma técnica específica para fazer amigos. E, por outro lado, as pessoas também têm uma grande dificuldade de saber exatamente como fazer o networking. E, na verdade, as coisas estão muito bem relacionadas uma à outra, né? Assim como fazer amigos diz respeito a você conhecer pessoas, criar um certo laço de intimidade, o networking também tem a ver com isso, mas não se limita a isso. Por quê? Porque uma amizade, na maior parte das vezes, é desinteressada. Você não conhece uma pessoa e se torna íntima e amiga dela, normalmente, né? Por um interesse específico, porque quer um emprego, porque deseja um aprofundamento na sua carreira profissional, mas simplesmente você identifica algumas afinidades e a partir daí você vai aprofundando o relacionamento. No networking não, existe um propósito muito claro e específico que é você aprofundar um determinado laço, né, criar uma certa intimidade, não pessoal, mas sim acadêmica, com pesquisadores, professores e estudantes da sua área de pesquisa, com a finalidade de que você tenha seu nome mais difundido, mais reconhecido por um determinado núcleo de profissionais e a partir daí você vai conseguir maiores oportunidades no meio acadêmico, seja oportunidade de publicação, porque, por exemplo, um pesquisador que você conheceu e você teve uma certa afinidade, de repente está lançando uma obra coletiva e lembrou do seu nome porque você é uma pessoa que pesquisa naquela área também e com isso você pode atrair o interesse daquela publicação. Então o pesquisador, com base nesse laço antigo que se firmou contigo, ele pode te convidar para participar da obra coletiva como um dos autores. Isso serve para várias outras oportunidades acadêmicas, com, por exemplo, empregos, esse contato que você firmou em sua rede de networking pode te ajudar a indicar de repente surge uma nova vaga de professor numa faculdade, ele faz um convite para você, ou ele te envia, por exemplo, a notícia de que existe um concurso público naquela área de interesse de vocês, e com isso você aumenta as suas chances de vir a ser selecionado e mesmo participar do próprio processo seletivo. Então, networking ele tem a ver com aumentar a visibilidade do seu currículo, aumentar a sua visibilidade como professor e pesquisador, e com isso você consegue até algumas vantagens indiretas. Eu não estou dizendo aqui que o networking vai corromper os critérios objetivos, por exemplo, de um processo seletivo de mestrado ou doutorado, ou mesmo de um concurso para seleção de professores em uma universidade pública. Mas é certo que, se você tiver um currículo
que tem uma certa visibilidade no meio acadêmico em que você está se especializando, várias oportunidades vão surgir a partir desse contato, né? Então, por exemplo, ao se submeter a um concurso público ou mesmo a um processo seletivo de mestrado e doutorado, o fato de você ter seu nome reconhecido pela banca examinadora do concurso ou do processo seletivo já torna muito mais fácil que seu nome seja lembrado, a qualidade do seu trabalho seja reconhecida já ali, e com isso você acaba aumentando relativamente as chances de vir a ser selecionado no certame ou no processo seletivo, né? Com isso você também tem outra vantagem, que é criar uma rede maior de difusão e de interação da sua pesquisa, de modo que você consegue criar, a partir dessa teia, desse núcleo de pessoas que venham conhecer o seu trabalho, um ponto de apoio para que você divulgue sua própria pesquisa. Então, se você redigiu uma dissertação de mestrado, escreveu ou publicou um artigo acadêmico, você consegue enviar esses artigos para essas pessoas que compõem sua rede de networking, e com isso a sua pesquisa vai se tornar mais visível e seu nome vai ser mais citado, sua pesquisa vai ser citada em outras obras, você provavelmente vai receber convites para participar de eventos acadêmicos e assim por diante. É certo que no meio acadêmico muita gente acredita que o networking é algo ruim, porque ele pressupõe que você vai conhecer pessoas e firmar laços com elas apenas com o objetivo de promover sua pesquisa. Mas eu discordo desse ponto de vista, porque eu acredito que é perfeitamente possível você unir essas duas pontas, você criar laços verdadeiros com as pessoas, né? Você criar um eventual laço de amizade ou de coleguismo, e além disso, esses laços podem prover benefícios mútuos para os dois lados da questão. E eu posso citar minha própria trajetória, não que eu tenha feito isso com o objetivo estrito de promover minha pesquisa, mas, por exemplo, eu já havia ingressado no doutorado em Direito, isso em 2012, né? E ao longo da minha pesquisa, Aguinaldo, você pode deixar no mudo o teu microfone, por gentileza? Sim. Só porque tem um ruído de fundo aí. Obrigado. Bom, eu estava na minha pesquisa de doutorado, né, e encontrei uma referência que foi muito importante para minha tese, e enviei um e-mail para o professor que havia escrito o livro, o professor Hauke Brunkhorst, na Alemanha. Enviei para ele um artigo que eu havia publicado nos Estados Unidos em 2014, né, esse contato foi em 2015, e ele gostou do meu artigo, e a partir dali, na verdade, a gente firmou um laço de amizade que acabou culminando posteriormente, no ano passado, na minha estadia na Alemanha num programa de pós-doutorado, né? Então, isso mostra como não necessariamente o fato de você buscar um networking ativamente, ele não necessariamente vai levar a um laço meramente profissional ou meramente finalístico, né, com outras pessoas. Você pode perfeitamente criar laços verdadeiros com outras pessoas a partir de uma abordagem de networking que inicialmente foi estabelecida com o objetivo de divulgar mais seu trabalho ou obter contatos com uma finalidade mais específica, né? Na verdade, o networking significa você expandir seus laços e se colocar em contato com outros acadêmicos e profissionais com os quais você compartilha determinados interesses, né? E isso vai trazer um fluxo de retroalimentação na sua pesquisa de diversas maneiras. Uma pode ser essa que eu mencionei agora, né? Em que um simples e-mail que foi respondido levou a uma pesquisa de pós-doutorado.
mas podem ser outras redes que facilitam e promovem sua pesquisa e que, eventualmente, no momento em que você está montando sua rede, você nem sabe direito como aquele nome, né, aquele nome que vai integrar a sua rede, vai efetivamente contribuir para o seu trabalho. Mas, por exemplo, você pode encontrar alguém em um congresso e você descobre que a pessoa conhece técnicas de estatística, né? E de repente, 2, 3 anos depois, você descobre que aquela pessoa pode te ajudar a fazer uma pesquisa que tem a ver com o tema e necessita de técnicas estatísticas para que você desenvolva o seu resultado. Então, de repente, pode surgir dali um artigo escrito em sistema de colaboração, né? Enfim, eu acredito, na verdade, que o networking é uma maneira divertida, né? Não apenas de conhecer pessoas, mas de expandir os horizontes de sua pesquisa. E os benefícios são claros e evidentes, e vão desde esse tipo de colaboração que eu mencionei, até aumentar a visibilidade do teu currículo e da tua pesquisa em um processo seletivo como o do mestrado em Direito, né, que é, acredito, o maior interesse de vocês, né? Mas aí fica a pergunta, ok, professor, mas como que eu posso desenvolver melhor meu networking acadêmico? Um dos métodos mais fáceis hoje em dia de fazer networking, particularmente entre acadêmicos mais jovens que usam bastante as redes sociais, é utilizá-las não apenas como um meio de contactar familiares e amigos que fizeram parte de um passado remoto, ou ficar mandando meme para outras pessoas, mas sim para compartilhar sua própria pesquisa e informação interessante com outros pesquisadores, né? No Facebook, no LinkedIn, existem várias comunidades acadêmicas, né, focadas em determinados assuntos, por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, ou até redes internacionais de pesquisa, em que você pode ingressar nelas e procurar fazer parte daquela comunidade como alguém que contribui efetivamente com ela, né? Não apenas compartilhando imagens, pequenos textos, compartilhando artigos de revista que você acha interessantes, mas compartilhando também sua própria pesquisa, vídeos seus de palestras, eventos dos quais você pode participar, eventualmente até vídeos curtos, né, nos quais você pode compartilhar um pouco do seu conhecimento a respeito de uma determinada matéria, mas isso tudo torna muito provável que sua rede de contatos aumente e a partir dela você consiga construir uma rede tal que isso pode te favorecer academicamente e profissionalmente, né? Mas é importante adotar um certo profissionalismo nessas redes, porque muito provavelmente os professores e outros pesquisadores não terão adicionado você para ficar escutando sobre sua vida pessoal, assistindo o vídeo do seu gatinho, né, ou do seu cachorro, enfim, mas sim como uma rede de contatos com vínculo acadêmico e profissional em que ele vai encontrar ali ferramentas importantes de pesquisa. Muita gente recomenda, né, principalmente no exterior, que você tenha 2 tipos de perfil, um perfil pessoal e um perfil acadêmico, né, nessas redes. Principalmente o LinkedIn, eu recomendaria que fosse utilizado como principalmente uma rede profissional e acadêmica pela própria natureza da rede, né, que é uma rede voltada para compartilhamento de experiências profissionais, de vagas de emprego, de oportunidades acadêmicas, né? Então é importante que você se atenha a essa finalidade do LinkedIn para manter contato com sua rede. Já o Facebook é uma rede social muito mais voltada para conexões mais íntimas, mais pessoais, né? Então há quem recomende que o professor ou pesquisador mantenha nessa rede principalmente postagens mais profissionais, mais ligadas à sua pesquisa, de modo a melhorar o networking, né? Então vale sempre a pena utilizar essas redes para
compartilhar conhecimento para promover, de modo a promover sua própria pesquisa e seus interesses, de modo a acelerar o processo de formação de networking, né? Uma segunda maneira de construir essa rede de networking acadêmico é auxiliar professores relacionados à instituição em que você tem interesse. Então, digamos que você deseja ingressar no mestrado da Universidade Federal de Pernambuco ou na Universidade de São Paulo, por exemplo, e você tem como entrar em contato com um professor daquela instituição. Eventualmente até um professor que é do seu interesse, que seja seu orientador depois que você for selecionado. Vale a pena buscar contato com esse professor, e caso ele esteja organizando eventos e você descubra isso, que vai haver um evento, digamos, daqui a 3 meses lá na USP sobre contratos e licitações públicas. De repente você pode entrar em contato com esse professor para se oferecer para auxiliá-lo na organização do evento, né? Isso é muito comum na vida acadêmica. É claro que normalmente você vai fazer isso com professores que provavelmente já conhece, pode ser de repente o professor que orientou sua monografia de final de curso, um professor com o qual você teve afinidade no seu passado acadêmico, mas eu também não descartaria eventualmente mandar um e-mail para um professor que você não conhece, mas que você pode abordar e ser franco. Eu não recomendo realmente que você esconda seus interesses, e você pode abordá-lo dizendo: olha, professor, gostaria de ter mais contato com o meio acadêmico porque tenho interesse de fazer mestrado e vi no site da faculdade que em dezembro, em janeiro, haverá um evento sobre o tema tal, e eu gostaria de saber se eu poderia auxiliá-lo em alguma coisa para organizar o evento. Isso vai dar trabalho, não estou dizendo que é algo fácil, mas pode ser algo visto com muito bons olhos pelo potencial orientador, né, pelo professor, porque é algo que é muito difícil de eles conseguirem, né? Às vezes o professor tem apenas um orientando, ou 2, e no meio da pesquisa, às vezes essas pessoas não estão tão disponíveis, e se você mostrar esse interesse para o professor, você já vai ter ali um contato novo que pode auxiliar você em seu interesse de ingressar no mestrado futuramente, né? Tanto para o caso de ele participar eventualmente da banca examinadora, quanto para o caso de a banca examinadora, de repente ele conversar com algum membro da banca examinadora e falar sobre as virtudes do seu trabalho. É claro que na maioria dos casos as pessoas têm um certo receio de isso violar a transparência e a impessoalidade que deve gerir, que deve orientar a atitude de uma banca examinadora. Mas a maior parte das bancas sempre tem na sua mente, principalmente nas últimas fases do processo seletivo, a prova oral, por exemplo, né, ou análise do currículo, sempre vem à mente na banca procurar informações sobre aquele candidato, e isso inclui também o contato com outros professores para verificar se ele conhece algum dos candidatos, né? Nesse caso, pode ser que você tenha alguma vantagem caso o membro da banca veja lá no teu currículo Lattes, e essa informação pode constar do currículo Lattes, que você auxiliou na organização de um determinado evento, né? E aí a banca pode olhar: opa, esse candidato aqui auxiliou na organização de um evento que foi conduzido pelo professor tal, e eu vou conversar com esse professor para saber como é esse aluno, como que esse aluno ajudou, se ele realmente tem uma pesquisa interessante, e assim por diante, né? Uma outra maneira de conduzir essas operações de networking é ser ativo nos eventos acadêmicos, né, como palestras e conferências. Muitas vezes as pessoas simplesmente comparecem, né, nesses eventos. Elas vão lá, assistem às palestras e depois vão para casa ou se encontram com outros amigos que compareceram naquela palestra.
mas com isso elas acabam perdendo a oportunidade de aparecer. É importante lembrar que o objetivo da maior parte das conferências acadêmicas, e aí inclui seminário, workshops, masterclasses, né, que são menos comuns no meio acadêmico, mas hoje em dia tem ganhado alguma popularidade, enfim, todos os eventos que incluem professores que normalmente são externos, mas muitas vezes são internos à faculdade, e que tratam, evidentemente, sobre um determinado tema, e que reúnem um grande número de pessoas ali, e vale a pena você comparecer lá para conhecer essas pessoas, conversar com elas e mostrar a sua pesquisa. É claro que você não vai lá só para falar da sua pesquisa, falar que você tem interesse no mestrado, mas você pode sempre conversar com esses outros pesquisadores para saber mais sobre o trabalho deles, para saber quais são os temas que que eles têm interesse. Isso pode até ajudar você a encontrar temas para o seu próprio projeto de pesquisa, né? Enfim, é importante que você faça parte das discussões de maneira ativa, fazendo perguntas, conversando, enfim, não apenas sendo um robô monossilábico que deseja falar da sua própria pesquisa, né? Em boa parte desses eventos, há intervalos para café, né, ou determinadas recepções, onde tem ali um petit comité, né, enfim, uma refeição, algum tipo de situação, que serve para quê? Para que vocês se socializem. Então, nada de ficar ali só naquele grupinho de pessoas que você já conhece. Procure encontrar outras pessoas, outros professores e pesquisadores com quem você se identifica pela afinidade de pesquisa ou por outros interesses que você sabe que vocês compartilham, né? E procure esse tipo de contato. Eu já conheci muita gente assim, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, inclusive professores que já citaram minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado, e a partir daí, né? Porque muitas vezes a gente não tem uma porta tão grande para que nossa pesquisa seja divulgada, e com base em eventos como esses, né, você acaba abrindo uma porta que é gigantesca em sua carreira acadêmica. E sempre nesses eventos é importante que você obtenha informações de contato. É claro que é mais fácil você encontrar essas informações quando o professor é mais conhecido, né? Você vai a uma conferência e tem um professor ali de renome internacional, é até mais difícil pedir essas informações de contato, até porque provavelmente esses professores estarão sempre acompanhados de outras pessoas. Mas eu gosto de dizer que o mais importante não é você conhecer esses professores, que são os que têm maior renome num evento como esses. Talvez mais importante para impulsionar sua carreira acadêmica seja você encontrar pesquisadores jovens, né, professores ali na casa dos seus 35, 40 anos e que ainda estão construindo sua carreira, porque provavelmente eles estão ainda muito ativos na pesquisa e eles querem pessoas que citem também o trabalho deles. Então existe uma relação de reciprocidade aí que torna muito mais provável que esse tipo de professor e pesquisador esteja aberto a conhecer novas pessoas e a participar desse tipo de relacionamento, né? Uma outra forma de você encontrar pessoas para fazer networking é utilizar a sua bibliografia, aquela bibliografia que você costuma citar nos seus artigos, nos seus textos acadêmicos, ou se você ainda não tem nenhum artigo acadêmico publicado, mas é um texto de um professor que você tem gostado de ler as obras dele, tem gostado da abordagem dele sobre determinado tema e que você gostaria de ter um maior contato, é você pegar dessa bibliografia esses autores com os quais você tem mais afinidade e procurar o contato deles, né? Evidentemente aqui vale também a mesma orientação para o ponto anterior. Não procure apenas os professores que são mais renomados, né? Porque muitas vezes eles são muito ocupados, têm
uma escassez de tempo muito alta, e além disso, provavelmente muita gente já procura eles, né? Então vale a pena você procurar não apenas aquelas que são figuras reconhecidamente importantes do seu campo, mas também os professores que estão construindo sua carreira, para que você mande um e-mail, diga: olha, professor, eu vi sua palestra no evento tal e gostaria de conversar mais sobre determinado assunto, será que a gente não pode marcar um Meet no Google, ou um Skype, ou um telefonema? De repente dali surge uma relação interativa interessante que vai levar depois a uma orientação de mestrado, ou mesmo a um convite para que você participe de um evento com ele, né? Também vale a pena você enviar sua publicação para esses autores. Assim que você tiver um artigo pronto, vale a pena enviar esse artigo, esse texto para o professor e perguntar: professor, o que você acha desse texto? Eu citei você. É claro que aqui vale de novo a dica de que o professor também quer ser citado, né? Então é importante pegar aqueles autores que você está citando e dizer: olha, professor, fiz uma citação sua nesse artigo, eu elogio sua posição, ou até eu critico sua posição por causa disso, disso e disso, mas gostaria de sua opinião sobre o assunto. Enfim, começar a partir dali um diálogo acadêmico que ao longo do tempo vai se tornar produtivo. E de novo, eu gostaria de ressaltar a importância de manter contato. Não apenas o contato mais óbvio de mandar um artigo, mandar uma notícia sobre o que você tem feito, mas também um contato mais pessoal que saber como é que o professor está, verificar se ele tem artigos ou obras mais recentes que você gostaria de acompanhar a obra dele. E com isso você vai pontuando e construindo um relacionamento de modo a aumentar as suas chances de sucesso, tanto de vir a ser citado em outros artigos, quanto de eventualmente até ter um impacto positivo em um processo seletivo de uma banca de mestrado e doutorado, ou até mesmo em um concurso para professor, né? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de falar aqui hoje, né? O tema do nosso workshop hoje era justamente falar um pouco sobre networking acadêmico, a importância disso para os pesquisadores na área jurídica, né? E agora eu estou disponível para tirar dúvidas, ou enfim, a gente ter uma conversa sobre eventuais dúvidas de vocês sobre esse tema ou sobre outro tema relacionado à pesquisa jurídica, né? E estamos à disposição. Um grande abraço, boa noite. Conhecer um pouco mais... Diga. Quem? Professor, boa noite. Boa noite, quem é que está falando? Aguinaldo. Oi, Aguinaldo, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo certo, vamos lá. É uma satisfação assistir a aula do senhor, que eu já venho acompanhando o senhor há algum tempo aí no YouTube. Eu assisto suas aulas, já mandei alguns e-mails para o senhor me respondeu alguns. Não sei se o senhor vai abrir aqui para fazer perguntas sobre o assunto de hoje. O que eu queria saber mesmo era sobre essas monitorias que o senhor dá aos interessados em mestrado, em doutorado. Então, Aguinaldo, nesse momento agora, eu tô sem nenhuma vaga, eu tô com todas as vagas cheias, né? Então, infelizmente, eu não estou prestando mentoria para novas pessoas agora. O que eu tenho, que eu estou oferecendo no momento também, é um curso online, né? Não sei se você já... Deixa eu colocar o link aqui, vou colocar um link promocional para vocês. Chegou a hora do merchan, né? Também. Mas acessando aí, você conhece um pouco mais sobre o curso. Se você tiver alguma dúvida sobre ele, você também pode me perguntar. Mas ao longo do curso a gente faz lives como essa também, né? Onde eu pego um tópico particular sobre o processo seletivo e a gente aprofunda um pouco mais em relação ao que está no curso. As lives são todas gravadas e disponibilizadas lá também, né? Dentro do material do curso. A Elora e o Fidel, inclusive, já fazem parte. Acho que o Thiago também, né?
Mas é isso, foi justamente um meio intermediário que eu encontrei, já que eu estou com as vagas da mentoria ocupadas agora nesse momento, então uma maneira que eu encontrei intermediária de atender essas pessoas que estão querendo a mentoria, mas não estão impossibilitadas por conta disso, foi justamente de disponibilizar uma grande parte desse conteúdo que eu ensino na mentoria dentro do curso, e aí a gente vai conversando nas lives coletivas, né? Em momentos como esse que a gente vai conversando, você pode perguntar sobre alguma questão da sua pesquisa e a gente vai esclarecendo esses pontos nesses momentos. Tudo bem, professor. Eu estou satisfeito com a resposta do senhor. Muito obrigado. Ok. Mas se você quiser falar sobre sua pesquisa aqui também, não tem problema. Tirar dúvida. Se tiver com alguma dificuldade específica, a gente pode ir conversando. Esse momento serve para isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a inscrição no curso que o senhor disponibilizou, e aí lá no curso, até lá eu vou estudar mais sobre o assunto, eu vou ler os livros, e aí lá no curso eu tiro as dúvidas, eu estou em dúvida ainda sobre o projeto. Tá bem. Eu queria fazer uma pesquisa sobre o ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal. A minha ideia básica era tentar estudar, mas eu não sei se o tema é atual, se tem relevância na academia. Então, o tema é bem interessante, ativismo. Agora, existem alguns temas, né, que eles pipocam de tempos em tempos. Eles se tornam bastante populares em determinados momentos e muita gente acaba se debruçando sobre ele, né? A meu ver, é o caso do ativismo. Não que isso não necessariamente é ruim ou bom, né? Mas isso mostra o quê? Que tem muita gente pesquisando o tema e pode ser que uma banca de mestrado considere que o tema já está batido e aí dê preferência a um tema diferente. O que eu recomendo? Recomendo então que você abandone essa perspectiva? Não. Se é um tema que realmente é do seu interesse, o que eu recomendo é que você encontre um viés que seja um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo, né? E aí você me pergunta, ok, professor, mas como que eu encontro dissertações e teses que mostrem o que as pessoas estão fazendo sobre o tema, né? A CAPES, que é a agência, digamos assim, de pós-graduação do Brasil, né? Ela mantém um banco de dados de todas as teses e dissertações publicadas no Brasil. As mais antigas, talvez você não encontre o texto lá, né? Eu vou mandar aqui o link também. É catalogodeteses.capes.gov.br. Mas você pode procurar ali, por exemplo, por ativismo judicial. Esse catálogo, ele parece um Google, né? Então você digita ali os termos de busca, por exemplo, você pode digitar ativismo judicial, eu estou fazendo até a pesquisa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só um instantinho. Então eu fiz uma busca aqui, vocês estão vendo a tela? Sim. Eu procurei por ativismo judicial, né? Tem um campo de busca aqui. Vamos ver o que ele encontra. Está meio lento. Eu estou achando que deu errado. Deixa eu tentar aqui de novo. Ativismo judicial. E, inclusive, depois eu vou mostrar, eu já mostrei esse banco de teses e dissertações em outras lives, né? Inclusive, você pode restringir a busca depois que ele encontra os resultados, para você encontrar apenas teses e dissertações de faculdades de direito, ou, por exemplo, da USP, da UFMG e da UNB, por exemplo. Você pode fazer esse tipo de restrição. E aí você vai ter uma noção de qual que é o tipo de pesquisa que se tem feito.
E a partir daí você pode... realmente o sistema está lento, talvez ele esteja com alguma atualização, algum problema lá no servidor. Mas a ideia, Aguinaldo, é justamente que você tenha uma noção do que outras pessoas estão pesquisando e nessas teses e dissertações você já vai encontrar ali uma grande bibliografia sobre o seu tema, sabe? Então é importante você baixar ali umas 4, 5 dissertações que te pareçam mais interessantes, ou tese de doutorado, e aí você vai ter noção, ok, o que as pessoas estão falando sobre esse assunto e como que eu posso fazer uma abordagem diferente, né? De repente, uma maneira é você escolher um caso do Supremo que mostre isso. Deixa eu ver se eu procurando aqui por Supremo Tribunal e ativismo judicial, ele retorna mais rápido o resultado, vamos ver. Bom, vou aguardar um pouquinho aqui para ver se o sistema atualiza, mas basicamente a ideia é essa, Aguinaldo. Para você encontrar teu tema e evitar que ele... a ideia é evitar que você fale de ativismo de uma maneira muito abrangente, que isso muita gente já falou. Mas se você encontrar um viés específico, uma maneira de abordar o tema que seja um pouquinho diferente, você já aumenta a sua chance de aprovação, sabe? Vamos ver aqui a pergunta da Joyce. Para o mestrado, o senhor acha necessário fazer um curso de inglês instrumental? Ou tendo um bom curso, conseguimos nos virar bem? Digo por conta das questões do linguajar jurídico. Então, Joyce, isso vai variar de instituição para instituição. Na USP, por exemplo, quem examina a prova de idiomas é a FUVEST, né, que é a mesma entidade que faz o vestibular da universidade. E aí, a cobrança da prova de idioma, ela é muito mais genérica, né? Ou seja, é parecida ali com a prova de vestibular. Ninguém vai examinar muito detidamente o teu inglês jurídico nessa prova, usualmente é assim. Se você quiser, na prova da própria FUVEST, tem exames anteriores da prova de inglês instrumental, de vários idiomas, na verdade, né? Agora, existem outras faculdades que cobram realmente o inglês jurídico mais aprofundado. Mas o que eu recomendo? Assim, se você já tem um curso geral de inglês, eu recomendaria que você realmente procurasse um curso de inglês instrumental voltado para o direito. Existem algumas escolas de inglês que tratam disso, né? E eu recomendaria que você procurasse na secretaria da faculdade as provas antigas de inglês, ou pelo que eu estou entendido aqui, a tua ideia é escolher o inglês como idioma estrangeiro. Para quê? Para que você tenha uma noção da prova, de como que é, porque realmente a prova de inglês ela varia muito. Algumas universidades, algumas faculdades como a da USP, elas acabam delegando a um órgão externo, né, no caso a FUVEST, a tarefa de aplicar a prova, mas existem várias outras, e a maioria, que a própria universidade, que a própria faculdade ou instituto é quem aplica a prova. Então, nesses casos, o ideal é você pegar as provas anteriores para dar uma olhada, para verificar como é que você se sairia, né? E aí depende muito da tua habilidade de ler textos jurídicos em inglês. O que eu recomendo? Que caso você não tenha muita noção de como é a prova e a faculdade não disponibilize as provas anteriores, o que eu recomendaria? Que você procurasse ler textos vinculados à linha de pesquisa em que você quer submeter sua candidatura. Porque normalmente as provas de inglês elas são divididas por linha, né? Em várias universidades é assim, embora em algumas outras ela seja mais genérica, né? E aí o que eu recomendaria é isso, é você procurar ler textos jurídicos em inglês, preferencialmente vinculados à sua linha de pesquisa, ou também textos jurídicos mais gerais, né? Ler um artigo sobre contratos em inglês, um sobre direito administrativo, porque com certeza você vai encontrar ali alguns termos que é importante você conhecer para submeter a prova, né?
Mas, no geral, eu diria se você tem um bom domínio da língua inglesa, você deve se virar bem na prova. Não acho que é uma prova que ofereça grandes dificuldades. Bacana, obrigada, professor. Espero ter respondido a tua dúvida. E só complementando, entre fazer um curso mais específico para a linguagem jurídica, digamos que o candidato não tem um conhecimento muito bom do inglês ou de outra língua, o que eu recomendaria? Que se procurasse ter primeiro um domínio básico do inglês, né? Ou da língua que se pretende, um domínio básico, a intermediária é melhor, porque são provas em que os textos são relativamente grandes, então não dá para ficar com aquela perspectiva de que eu vou ler e vou traduzindo, porque não tem tempo para isso, né? Então eu me concentraria nisso. Em primeiro, ter um bom domínio da língua, domínio básico a intermediário. Quando eu digo básico, é um básico quase no intermediário, né? Mas de modo a você pelo menos entender do que se trata o texto, identificar a posição do autor, né? Ainda que você não entenda tudo. Normalmente essa prova também ela tem um caráter eliminatório e não classificatório na maior parte das bancas, né? Ou seja, se você tirou acima de, digamos que a média seja 6, se você tirou acima de 6, você está concorrendo. Então, também não precisa ser um conhecedor espetacular da língua, né? Se você conseguir mostrar que tem um domínio razoável do texto, é muito provável que você consiga aprovação. Então, nesse caso, eu preferiria me concentrar em entender a língua do que entender o inglês jurídico. Agora, se você já tem um bom domínio do inglês, aí vale a pena passar ali 1, 2 meses dando uma estudada com mais atenção, lendo textos jurídicos no idioma escolhido para que eventuais dúvidas quanto a determinados termos sejam sanadas, né? Bom, Fidel está fazendo aqui uma pergunta, vamos lá. Você quer comentar mais alguma coisa, Joyce? Que eu vi que Não, só agradecer. Obrigada, professor. Por nada. Professor, no período de pandemia, temos muitos editais pulando a fase de prova escrita, de fato, e fazer exclusivamente a apresentação e defesa do projeto. É o caso de alguns cursos na Federal de Pernambuco, as notícias que rondam é que o direito vai ser assim também. As notícias também é que, como a prova de conhecimento vai ser pulada, entre aspas, os professores da banca vão pesar, ou seja, vão elevar a dificuldade no momento da defesa do pré-projeto, exigindo mais do candidato de forma a puxarem mais o conhecimento jurídico do candidato sobre a linha de pesquisa, ali da maneira oral. O senhor tem alguma pretensão de fazer alguma live sobre dicas mais específicas para esse próximo momento de apresentação e defesa do projeto? Bom, Fidel, eu tenho essa perspectiva. A próxima live, inclusive, é sobre entrevista. É claro que isso tudo é uma faca de dois gumes. Eu diria que, na verdade, o peso vem um pouquinho antes. Ele vai vir no projeto, na análise do projeto, e não necessariamente na análise da prova oral. Porque, normalmente, qual é a sequência? Você tem ali uma inscrição, onde, normalmente, você já apresenta o currículo Lattes e o projeto de pesquisa, né? Depois vem uma prova escrita, que, na maior parte dos casos, ela é uma prova que serve para separar o joio do trigo, só para evitar aquele candidato que realmente ou não mostra uma grande competência acadêmica, né, de conhecimento de conceitos básicos do direito, né? Então são provas que nem são tão complicadas, algumas até no estilo da prova da OAB, mas eu diria até com uma dificuldade menor, e outras elas já procuram mais extrair um conhecimento acadêmico, então elas vão pedir para o candidato que leia algumas obras. Isso é o que acontece na maior parte das universidades, né? Elas vão propor uma determinada bibliografia e a partir dessa bibliografia, perdão, elas vão pedir para o candidato relacionar os textos de alguma forma ou fazer uma pergunta
que para respondê-la o candidato vai ter que recorrer a conhecimentos desses textos, enfim, são provas com esse perfil. Nesse momento, realmente, com a pandemia, fica virtualmente impossível a aplicação de uma prova escrita, a não ser por uma prova aplicada por meio de um sistema de EAD, mas mesmo assim fica difícil para a banca examinadora saber se é o próprio candidato que está fazendo a prova ou se é um terceiro, né? Então, realmente, esse momento traz grandes dificuldades para a banca. Eu tenho ouvido realmente que muitas faculdades têm optado por pular, como você colocou, essa fase, mas eu me concentraria em realmente procurar fazer um projeto redondinho, né? Um projeto mais detalhado, porque que eu quero dizer mais detalhado? Com uma bibliografia boa, com uma boa explicação do marco teórico, para mostrar que você efetivamente conhece o marco teórico, conhece os autores que você deseja trabalhar na sua dissertação, enfim, fazer um projeto muito mais detalhado do que a média do que seria feito em momentos diferentes, né? É claro que na banca examinadora pode ser que uma ou outra banca venha a ter esse perfil de querer, entre aspas, ser mais cri-cri, né? Agora, as fases onde é feita essa separação do joio e do trigo são justamente as duas primeiras, que são a da prova escrita, que não vai existir, e a seleção do projeto. Por isso que eu estou falando, eu acredito que o projeto vai ser um fator mais decisivo do que propriamente a prova oral, porque na prova oral já chegam candidatos que já estão muito bem pré-selecionados pela banca examinadora, né? Então, eu acho que, na verdade, por exemplo, digamos que haja 80 candidatos. Antes, uns 20 ficavam na prova escrita e são 10 vagas. Então, os 20 seriam eliminados aqui e eu diria que aí dos 60 que sobrem, uns 40 seriam eliminados na seleção do projeto. E acredito que o mesmo deve ocorrer agora, porque dificilmente uma banca examinadora vai levar para a fase oral um número muito grande de candidatos, porque isso significa um desgaste muito grande da própria banca para depois fazer essa pré-seleção e dos próprios candidatos, né? Imagina, ter que ficar esperando lá 20 horas numa fila, porque às vezes acontece, ou fazer um processo de entrevistas que dure 2, 3, 4 semanas para poder selecionar e fazer a triagem desses candidatos. Eu diria que realmente o projeto é que vai ser o grande fator até de separação do joio e do trigo, né? Mas muito bacana você trazer essa questão, porque acredito que vai ajudar os demais candidatos aí. Professor? Diga, Thiago, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Joé? Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida em relação ao tema da pesquisa. Eu acho que o senhor conhece a UNB como a palma da sua mão, né? O senhor passou por todas as fases lá. Foi. E assim, eu tenho a pretensão de conseguir o mestrado na UNB. Para tanto, meu tema também é relacionado à liberdade religiosa. Se não me engano, a sua dissertação foi também sobre liberdade religiosa, né? Nas escolas. Só que o meu tema é mais na questão da liberdade de expressão religiosa e o discurso de ódio. Então é mais na questão de um juiz de ponderação aí. Até onde vai o proselitismo, até onde vai a liberdade religiosa e quando começa a ser discurso de ódio. Eu queria saber se o senhor tem uma noção assim, de qual é a abertura da UNB para esses temas, que eu considero um tema um pouco delicado, que pode ser, né, de certa forma, pode acabar prejudicando, a depender da ideologia ou da crença do professor. Qual que é a abertura da UNB para temas nesse sentido? Eu diria, Tiago, que a abertura é muito boa. Imagino que você esteja falando aí mais da linha 2, né, que é direito constitucional, liberdades fundamentais, instituições, enfim. Agora, eu tomaria cuidado quando você coloca, estou falando de ponderação, porque isso evoca mais propriamente a obra do professor Alex, né, lá da Alemanha. E lá na UNB existe uma certa rejeição nessa linha de direito constitucional ao professor Alex, né?
Então, eu daria uma olhada para verificar as teses e dissertações que tratam do tema, né? Para verificar quais são os autores citados. Aí recomendo até a minha, né? Que foi uma dissertação que teve uma boa recepção na época, lá dentro. Mas existem algumas outras. Tem uma também que foi defendida, salvo engano, em 2012, 2013, de um pesquisador chamado Vinícius Franzoi, que inclusive numa linha próxima da minha dissertação, né? E que pode te dar esse balizamento de que autores você poderia citar, né? Agora, é uma linha que ela é um tanto ideológica nesse sentido da escolha dos autores, né? Por isso que eu estou falando desse destaque do Alex. Eu citaria bastante o Dworkin, por exemplo, né? Ele tem alguns livros, alguns artigos em que ele tangencia essa questão da liberdade religiosa. Tem uma outra também, é de um professor da casa, deixa eu ver se eu lembro, deixa eu acessar aqui, que é sobre liberdade de expressão, que é uma dissertação, deixa eu ver se eu consigo aqui o nome dele. Só um instante. O Alex, realmente, o Alex eu uso bastante na pesquisa. Assim, eu não estou dizendo que você não pode citar o Alex, mas eu tentaria mostrar outros autores também, principalmente nessa questão do discurso de ódio, né? Entendi. Deixa eu verificar aqui Gente, fugiu o nome do professor aqui. Professor, enquanto o senhor verifica, eu vou até fazer outro comentário em relação a UNB. Ela não abriu ainda, pelo que eu olhei, o processo seletivo para 2021, né? Ainda não, pelo que eu sei, ainda não. O senhor sabe se tem alguma previsão? Olha, a última notícia que eu tive é que sairia em agosto, mas não saiu, né? Então, deixa... Institucional, faculdade, alunos... Estranho, não tem aqui o... Pesquisa, extensão... Eu consigo o nome do professor e o título da dissertação. Tu me mandas um e-mail? Eu acho que você até me mandou um e-mail ontem, não foi você? Mandei, foi eu mesmo. Tá. Mas de qualquer maneira tá aí meu e-mail. E aí me lembra disso que eu consigo o nome do professor e a dissertação. Que foi bem recebida também e trata muito da questão do discurso de ódio e liberdade de expressão, né? Então, acho que é uma referência interessante para o seu projeto. Mas eu tomaria cuidado aí com o Alex, procuraria outras referências. Tá bom, muito obrigado. Tá bem. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? O senhor mentor, Fábio Portela. Inclusive eu vi agora que tem um e-mail teu que eu estava para responder mesmo. Eu peço desculpa porque realmente de vez em quando um e-mail ou outro fica para trás. Mas eu vou me matricular nesse curso do senhor aí. Tá bem, eu peço desculpa. Mas eu queria receber o link da matrícula. Depois, tá, não, o link eu deixei aqui no chat. Mas eu te mando também. Eu te respondo o e-mail e te mando o link. Muito obrigado. Tá bem? Muito obrigado. Bom, pessoal, então... Eu penso que é isso, né? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, então basicamente era esse o conteúdo que eu gostaria de falar hoje. Desejo todo sucesso para quem já está inscrito aí em algum processo seletivo. O Ellison está chegando agora, mas... Oi, Ellison. Tudo bem? Você chegou, a gente já está saindo, já está terminando aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar. E de qualquer maneira eu vou disponibilizar a live tanto por e-mail, né? Para quem está inscrito na lista, quanto lá no Facebook, também no grupo da comunidade.